Galerinha, eu vou retomar aqui o raciocínio, porque eu acho que vocês escutaram a primeira explicação. Eu peço aí, galera, se cair a internet de novo, eu vou usar aqui no celular os dados móveis, para aí vocês me avisem pelo celular, que eu estou no grupo do segundo ano, eu já estou com o grupo aberto aqui. Se porventura cair, vocês me avisem que aqui, projetando para vocês o slide, eu não consigo ver como anda lá a nossa transmissão. Tomara que não precise. Eu acho que a primeira explicação todos conseguiram acompanhar bem. Mas eu vou fazer um resumão daquilo tudo. Eu vou resumir a história para quem não entendeu aquele primeiro momento da aula, aquele primeiro momento de reprodução, que olhe para cá para a gente clarear essa história. O que eu falava com vocês? Que na natureza existe a alga macho e a alga fêmea. Se eu pegar a espécie humana como exemplo, existe o macho e a fêmea na espécie humana. Para a alga é a mesma coisa. Existe a alga macho e existe a alga fêmea. Assim como os homens produzem espermatozoide, olha lá o que apareceu no slide, a alga macho produz um gameta chamado anterozoide. Assim como as meninas produzem o óvulo, a alga fêmea produz um gameta de nome esquisito chamado oosfera. Lá na água, gente, o anterozoide nada e fecunda a oosfera. Então, essa fecundação ocorre literalmente na água. Lá na água, o anterozoide vai de encontro à oosfera, né? É o gameta macho que tem que se virar e correr até o gameta fêmea. Isso é válido em qualquer espécie, gente, na natureza, com raríssimas exceções. O macho, que se quiser, que lute, né? E vá até a fêmea, né? E durante o processo reprodutivo, o gameta feminino, ele é estático, ele é imóvel, ele fica paradinho. O masculino, que se quiser, que corra até ele e que haja a fecundação. Isso não é característica só da espécie humana, não. Na natureza, de maneira geral, as coisas acontecem assim. Então, o gameta masculino nada até o gameta feminino, fecunda o gameta feminino, formando o zigoto. O que é zigoto? É uma célula resultante da fusão do anterozoide com a oosfera. Esse zigoto, gente, começa a dividir e dá origem a esse cara aqui, ó, que a setinha está passando, chamado esporófito. Esporófito é uma alga que tem a função de produzir esporo. Lembrem do macete? Toda aula de alga que vocês encontrarem uma palavrinha terminando em fito, fito quer dizer alga que produz. Então, numa tradução muito grosseira, muito superficial, esporófito é uma alga que produz esporos. Então, lá no esporófito, células passam por uma divisão do tipo meiose e produzem um monte de células-tronco chamadas esporos. Júnior, o que é esporo? É uma célula-tronco, isto é uma célula capaz de dar origem a um novo indivíduo que, ao cair na água, vai germinar, vai desenvolver, dando origem a novas algas. E aí o processo vai recomeçar. Essas algas vão produzir gametas que serão jogados na água, que vão se encontrar, vão formar o zigoto. Zigoto divide, dá origem ao esporófito. Esporófito produz esporo, cai na água, germina, dando origem a novas algas. É essa a estratégia de reprodução das algas. Essa estratégia de reprodução, ela é chamada de metagênese ou alternância de gerações. Metagênese ou alternância de gerações é essa estratégia de reprodução que a alga tem. Se você olhar, e eu estou falando no sentido literal da expressão aqui agora, ó, se você olhar para o slide aí, você vai perceber que durante um ciclo, onde a setinha está passando aí, é uma alga que só produz esporo.
A função dessa alga aqui é produzir o esporo, por isso ela é chamada de esporófito. Fito quer dizer alga que produz. Portanto, esporófito é a alga que produz o esporo. E essas outras algas aqui são chamadas de gametófitos, porque a função delas é produzir o gameta. Lembrem que fito quer dizer alga que produz. Então, gametófito é a alga que produz os gametas. Como são essas algas que produzem os gametas, eu as chamo de gametófito. Como é essa alga que produz o esporo, eu a chamo de esporófito. Então, durante o ciclo de reprodução, tem uma alga que só produz o esporo, por isso ela é designada esporófito, tem outra alga que só produz o gameta, por isso ela é chamada de gametófito. Então, aquela hora que a internet caiu, o que eu estava fazendo com vocês era um resumão disso aí. Eu vou fazer aqui agora de novo. Eu posso resumir essa fala minha em menos de 1 minuto de explicação. Eu posso resumir esse slide em poucos segundos de explicação. Quem não entendeu, preste atenção nisso aqui. Veja como, embora cheio de nome, cheio de detalhe, frescura, fácil entender. Alga macho produz anterozoide, alga fêmea produz oosfera. Na água ocorre a fecundação, formando zigoto. Zigoto começa a desenvolver, dando origem ao esporófito. Fito quer dizer alga que produz. Então, esporófito é uma alga que produz esporos. Dentro do esporófito, células sofrem meiose e produz uma célula-tronco chamada esporo. Esporo é uma célula-tronco que, ao cair na água, vai desenvolver, dando origem a novas algas. Essas novas algas, por terem a função de produzirem um gameta, eu as chamo genericamente de gametófito. Fito quer dizer alga que produz, gametófito é a alga que produz o gameta. E aí o ciclo vai recomeçar. O gametófito produz o gameta, joga na água, ocorre a fecundação, forma o zigoto. Zigoto desenvolve, dá origem a um esporófito. Esporófito produz esporo, que cai na água, germina, dando origem a novas algas. As algas produzem os gametas e eu vou ficar para sempre nessa repetição. É esse o mecanismo, é essa a estratégia de reprodução de umas algas, de algumas algas. Por que eu estou detalhando tanto isso aí, gente? Porque a próxima matéria nossa é o assunto planta. E é necessário que vocês entendam dessa reprodução para a gente entender bem o que falaremos sobre plantas aqui agora. Então, eu vou só ver o chat aqui rapidinho, uma coisinha. Nós vamos combinar, viu, esse negócio aí, o dia que vocês vão ativar a câmera, nós vamos ativar. Oi, Heitor, é triste, mas ainda bem que é assim, né? Eu acho que você está referindo aí ao fato de, né, os machos, né, na natureza terem que lutar, né, pela fêmea. A seleção sexual, gente, de maneira geral, é feita pela fêmea. Ainda bem, ainda bem. Nós vamos estudar isso depois, né, na parte da fisiologia, né, talvez no terceiro ano, que homem é lesado para quase tudo. Isso aí todo mundo sabe desde sempre. Homem é retardado para quase tudo, macho é retardado para quase tudo. E no que diz respeito à reprodução, então, a leseira atinge o exponencial máximo. Ainda bem que são as fêmeas, né, são as meninas, né, no caso da espécie humana, são as meninas que fazem essa seleção, porque, meu Deus, imagina se deixasse esses lesados que nós somos, Ave Maria. Oh, meu Deus. O infeliz do Cid está com fome. Cirão, está acabando aqui, meu brother. Eu vou só começar um assunto aqui, só falar de características e de grupos.
E aí a parte mais importante é que quando acontece esse negócio na aula, a gente fica meio, perde até a tesão aqui de continuar a aula, né? Você tem que parar, e aí quase broxante ter que parar esse trem no meio do caminho aí para ter que começar de novo. Cirão, aguenta aí só mais um pouquinho, tá acabando essa história. Deis colocou lá, eles que lutem mesmo, que façam uma luta digna e bem feita, pelo amor de Deus, que é leseira demais em um gênero só. Gente, ó, próxima matéria nossa, que vai nos tomar aí uns 2 meses de aula, é o assunto planta, é o assunto reino vegetal. Na aula de hoje, gente, no finalzinho da aula de hoje aqui, para não ficar um negócio corrido e atropelado, né? E Ciro também está querendo almoçar, se ele está com fome, e é só por causa disso, só por causa de Ciro, que eu não vou estender muito a história. Eu vou hoje falar só das características dos vegetais e dos grupos vegetais. Eu vou deixar para começar a falar de cada grupo na próxima aula, com mais oferta de tempo, né? Menos estressado com esse negócio aí da interrupção da internet. E aí a gente vai com mais calma e tem a aula nos padrões que a gente teve nas aulas anteriores. Primeira coisa, gente, para eu falar de planta, eu tenho que saber, no mínimo, o que é uma planta. Eu preciso entender quais características que um vegetal tem que o define como tal, que o difere de outros seres vivos. Vamos lá, acompanhe aí. É válido ressaltar que esse slide já está lá no Class 1. Ontem eu postei esse slide aí de reino vegetal, né, e ele vai ser útil no finalzinho dessa aula e na próxima aula. Então, quem quiser já adiantar a aula da semana que vem, né, anote lá o que está no slide para a gente ganhar um tempinho aqui. Características de uma planta, vamos lá. Toda planta, gente, é eucarionte. Lembrem que eucarionte é toda célula que, envolvendo o DNA, tem uma película chamada carioteca. Se eu pudesse ir viajar ao interior de uma célula vegetal, eu observaria que ao redor do DNA de uma planta existe uma película chamada carioteca. Toda célula que tem carioteca eu a chamo de eucarionte. Mais características. Toda planta é multicelular, e isso é autoexplicativo. Não existe planta que só tem uma célula. Todas as plantas têm várias células. Todo vegetal, gente, é autótrofo. Autótrofo é um indivíduo que produz seu próprio alimento. É um indivíduo autossustentável. No caso das plantas, eles são indivíduos fotossintetizantes. Eles produzem seu alimento por um evento chamado fotossíntese. Vegetais, isso não é novidade para ninguém. Desde criancinha a gente aprende que planta tem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Mais características. Planta tem parede celular. Lembrem que parede celular é uma camada de açúcar, é uma camada de carboidrato bem duro, bem rígido, que envolve e protege a célula dos vegetais. Todas as células de uma planta têm uma capa, tem um escudo protetor chamado parede celular. Lá na planta, a parede celular é formada por um carboidrato chamado celulose. Celulose é o nome do componente que forma a parede celular de uma planta. Lembrem que nós já comentamos aqui em assuntos anteriores que existem outros seres vivos que têm parede celular. Bactéria tem parede celular, alga tem parede celular, fungo tem parede celular, mas em cada um deles a composição é diferente. Falando de planta, planta tem parede celular de celulose. Outra característica, gente, planta armazena amido. Ô, Júnior, o que é amido? Amido, gente, é um estoque de comida, é uma reserva de alimento que a planta tem.
Esse amido vai ser útil à planta para mantê-la viva quando a fotossíntese não for possível. Por exemplo, durante a noite, na natureza, né, a oferta de luz é zero ou muito baixa. Então, lá no meio do mato, naquela escuridão total, a planta não faz fotossíntese. O que mantém a planta viva nesse período noturno em que a fotossíntese não acontece é o amido que ela armazenou durante o dia. Amido é, na prática, um monte de moléculas de glicose interligadas. Assim como essa parede é formada de tijolos, assim como tijolos se unem para formar a parede, moléculas de glicose se unem para formar o amido. Esse amido é um estoque de comida que a planta tem e vai utilizá-lo quando a fotossíntese não for mais possível. Assim como eu, humano, armazeno comida sob a forma de gordura, planta o faz na forma de amido. Vocês vão perceber, gente, que a partir de agora, você vai encontrar pela cidade um monte de planta de árvores sem folha. Final do outono, início de inverno, um monte de árvore perde a folha. A dúvida é, se a planta perdeu a folha, como que ela faz fotossíntese? Ela não faz. Se a folha é a responsável pela fotossíntese e no outono e inverno a planta perde a folha, ela perde, por consequência, a capacidade de produzir sua comida. Como então que essa planta mantém-se viva no inverno? Armazenando amido em sua raiz. A planta, previamente à perda da folha, ela produz um monte de amido e armazena na raiz. É esse amido que vai ser mantenedor da sua vida nesse período em que a planta sem folha não fizer a fotossíntese. Então, amido, de uma vez por todas, é um estoque de comida, é uma reserva de alimento que a planta tem e que vai ser útil quando, por um ou outro fator, fotossíntese deixar de acontecer. Outra característica, gente, planta apresenta órgão. Entendam essa expressão aí, tecido especializado, como sendo órgãos. Soa estranho aos meus ouvidos dizer que planta tem órgão, mas raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, tudo isso é considerado órgão vegetal. Né, lá na planta, eu já tenho uma nítida divisão de tarefa. A raiz tem um papel, a folha tem outra, o caule tem outro. E essa divisão de tarefa vai otimizar os fenômenos que ocorrem dentro de um vegetal. Então, diferente de alga, que faz fotossíntese, mas que não tem tecido, que não tem órgão, planta já tem. É como se a planta fosse uma alga mais evoluída. É um indivíduo que faz fotossíntese, mas que já aprendeu a dividir tarefa, dividir trabalho, e cada região do corpo da planta é responsável por uma função. A raiz tem um papel, a folha tem outra, o fruto, a flor, cada um executa uma função. E uma última característica de planta é que toda planta tem embrião matotrófico. Nós já comentamos isso aqui lá no início do assunto alga. Vamos tentar traduzir essa palavrinha aí, ó. Trófico quer dizer nutrição, quer dizer alimentação. Mato é um indivíduo materno. Então, o que é embrião matotrófico? É aquele que é nutrido pela mãe. Toda planta mãe nutre a planta filho. Toda planta filho é nutrido pela planta mãe em algum momento da vida. Por exemplo, eu, humano, enquanto eu estou no útero da minha mãe, a minha mãe me nutre pela placenta. Assim como na espécie humana, a mãe nutre o filho, nas plantas isso também acontece. Olha só onde eu vou passar a setinha do mouse aqui, ó, no slide. Essa imagem aqui, gente, é a imagem de um feijão em que eu cortei o feijão ao meio, abri o feijão e estou mostrando o interior do feijão para vocês. Lá dentro do feijão, eu tenho o filhotinho da planta. É isso aqui em verde, ó, é o embrião.
É como se a semente, galera, fosse um nenenzinho da planta. Além do embrião, dentro da semente, eu encontro uma grande quantidade de nutrientes. Nutrientes estes que foram depositados pela planta-mãe para nutrir o embrião. Então a semente ela é dura, ela é rígida para proteger o filhotinho da planta que está em seu interior. Dentro de toda a semente tem um nenenzinho da planta, tem um embrião. Além do embrião, lá dentro está cheio de comida, está cheio de nutriente que a planta-mãe depositou e que vai nutrir o embrião até aquela semente germinar, a planta começar a crescer e fazer fotossíntese, mantendo-se viva por si só. Toda planta-mãe nutre a planta-filho. A semente é um exemplo clássico disso. Dentro da semente está cheio de nutrientes que vai alimentar o embrião. Somente por isso, eu, humano, posso usar o feijão como recurso alimentar. Eu uso o feijão como alimento porque dentro dele está cheio de nutrientes. Nutriente para mim? Claro que não. Não é que a planta fala, ô dó, o ser humano passa fome, então eu vou produzir uma coisinha para saciar a fome humana. É claro que não. A planta está resolvendo um problema dela. Ela enche o feijão de nutriente para alimentar o filhotinho dela. Eu, humano, eu, animal, me beneficio daqueles nutrientes e utilizo como recurso alimentar. Toda planta-mãe nutre a planta-filho. Isso eu chamo de matotrofia. Trófico quer dizer nutrição. Mato é uma referência ao indivíduo materno. Na natureza, gente, a biologia divide as plantas em 4 grupos. Os grupos vegetais, ou melhor, todas as plantas que existem na natureza são divididas em 4 grupos. 4 grupos de nomes esquisitos, ó. Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. Briófita foi a primeira planta a surgir no planeta. Né? A Pteridófita, que tem como exemplo a samambaia, foi a segunda planta. Terceira planta a surgir foi a Gimnosperma, representada pelo pinheiro. E a última e mais moderna planta é a Angiosperma. É toda planta que tem flor e que tem fruto. Só que, para a gente começar a entender isso, entender os grupos vegetais, suas características, é necessário mais calma, mais tempo para a gente fazer isso aqui. Então, o que eu queria no finalzinho dessa aula, né, depois que nós paramos aí, é basicamente o seguinte: eu queria que vocês entendessem que basicamente características gerais dos vegetais, entender o que é uma planta, o que difere uma planta de um outro ser vivo na natureza, e basicamente que as plantas são divididas em 4 grandes grupos. Deixa eu ver aqui. Júnior. Oi. Você pode me dar um exemplo de uma mãe que... eu não sei como é que explica. Uma mãe que, tipo, não nutre seu filho. Na natureza? Sim. As algas. Quer ver? Se eu voltar... acho que eu fechei aqui. Lá na alga, se você olhar aquele esqueminha que tem da alga, o anterozoide fecunda a osfera na água. Lá na água forma o zigoto e o zigoto se vira para encontrar comida na água. A alga mãe não fornece alimento lá para o zigoto. A fecundação ocorre na água o indivíduo é formado e se vira para encontrar alimento. Diferente do que acontece com a planta. Lá na planta forma o embrião e a planta-mãe enche a semente de comida para nutrir o embrião. O embrião não precisa encontrar o alimento na natureza, porque a mãe já colocou dentro da semente. Lá nas algas, ocorre a fecundação, forma o zigoto lá no rio, no mar, e lá no rio, no mar, esse cara tem que se virar para encontrar comida, para ele crescer e dar origem ao esporófito. Então, um exemplo na natureza de indivíduo-mãe que não nutre o filho é o que acontece com as algas. Então, eu digo... Oi? Não, para continuar.
Deu para entender? Então, eu digo que na planta eu tenho embrião matotrófico. Planta mãe nutre a planta filho. Na alga, isso não acontece. Deu para entender mais ou menos aí? Sim, e sem ser fungo e algas, tem algum? Tem algum? Que não nutre, as bactérias também. A bactéria mãe dá origem a uma bactéria filha e solta no ambiente, ela se vira. Basicamente, ó, pra você entender, a matotrofia, ela acontece nos animais e nas plantas. É mais fácil entender a regra para depois a exceção. A matotrofia, o indivíduo mãe nutrindo o indivíduo filho, é comum em animais e nas plantas. Os outros grupos é meio que cada um por si, Deus por todos, cada um se vira aí para encontrar comida na natureza. Yasmin, Obrigado. entendeu? Yasmin Abreu, eu entendi aí, viu? Acho que eu já até aceitei aqui, e eu vou colocar a presença lá de Júlia. Eu vejo aqui desde. Comer grãos e sementes seria comer vários filhotes de planta, sim. Né? Dentro de cada grão, dentro de cada semente, eu tenho o nenenzinho lá da planta. Dentro da semente está o embrião. Então, seria, ao ingerir a semente, comer o filhotinho lá da planta. Mais dúvidas, meu povo? Fala, Heitorzão. Oi, Yasmin. Foi a de Júlia ou de Isabela? Isabela, né, que caiu. Confirma para mim aí, por favor. Não gosto não, Heitor. Só água mineral. Valeu, vou colocar aqui, Yasmin. Viu? Obrigado pela informação. Ela é de qual turma, Yasmin? Isabela, deixa eu até ver. Isabela é de qual turma? Marte. Show. Beleza. Galerinha, então, né, eu peço mais uma vez sinceras desculpas. Boa, Bela. Peço sinceras desculpas aí por esse inconveniente, por esse contratempo aí da interrupção, né? Espero que não aconteça, né? Mas, como eu disse, coisa que extrapola um pouquinho o nosso controle aqui, o nosso comando. Queria que vocês, como fizeram lá passada, agora para encerrar, só colocasse um ok para marcar sua presença e o nome da turma sua, só para facilitar a minha vida aqui. Né? O ok e o nome da turma. Nath, show de bola. Beijo, gente. Se cuidem, fiquem bem. Se Deus quiser, terça-feira estaremos aqui. Valeu, meu povo. Mais. João, Opa. Cláudio não é Felipe, viu? Hã? Cláudio no tá escrito aí é Felipe. Felipe? Tá. Beleza. Vou marcar aqui na lista. É o Felipe sem ser o França, né?